Meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvamos a Deus por mais esse dia que o Senhor nos dá. E final de dia, não é? Onde nós podemos experimentar da bondade do Senhor, da sua graça, da sua condução em nossas vidas. Nós louvamos a Deus por esse dia. E também por estarmos juntos agora, mais uma vez durante esse dia, para nossa segunda devocional no Evangelho de Marcos. Eu sempre fico feliz quando eu vejo os irmãos aí entrando, né, para participar da nossa devocional, porque além de nós estudarmos a palavra de Deus juntos, nesse contexto que nós quase não nos vemos, esse aqui é o único meio que nós temos para nos vermos. Então, quando eu vejo o rostinho de vocês em cada ícone que vai aparecendo aí, isso é uma das coisas que me dá muita alegria, em poder vê-los e saber que vocês estão aqui juntos, que nós estamos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Eu quero dar boa noite à Ana Rosa, à Dona Conceição, ao Rafael, ao Marcos, também a Zilá. Deus abençoe a vida de vocês, a Damares, ao Valério, também ao Beto, a sua casa, Sirlei, também a nossa irmã Sirlene, a sua casa, e aos demais irmãos que forem entrando, né? E que estão chegando e daqui a pouco vão aparecendo aí. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia e pedir a Ele que nos oriente em nossa devocional agora, ok? Amado Pai Santo e Poderoso, Tu és Deus, e a Ti, ó Deus, pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A nós, ó Deus, pertence esse reconhecimento de que tudo foi criado por Ti, pela Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, é majestoso, é soberano, é único, é providente, é amoroso, é santo. E ao mesmo tempo que és tudo isso, o Senhor ainda se deixa achar por aquele, ó Deus, cujo espírito de fato está contrito e sincero na presença do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua grande bondade. Porque se qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que quiser encontrar o Senhor, verdadeiramente olhar para o Senhor com humildade no coração, buscar o Senhor com humildade no coração, com desejo verdadeiro de se encontrar contigo, o Senhor é aquele que se manifesta a todo aquele que pede pelo Senhor. Eu louvo o teu nome, ó Deus, pelas grandes obras que tens feito na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na vida de tantas pessoas, ó Deus, com as quais o Senhor tem permitido que nós podemos ter contato. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Ó Pai, nesta hora que nós nos reunimos, nesse fim de dia, eu peço que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração. Que nós verdadeiramente possamos, ó Deus, ter os nossos ouvidos abertos, para que nele entre a tua palavra e tudo aquilo, ó Deus, que é perfeito, provém de ti e para ti deve ser feito para a honra e glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Depois da dona Sirlene, entrou a Edna Teles. Boa noite, minha irmã. Deus abençoe você, sua casa. Paz do Senhor. A Fernandinha, a mãe da Fernandinha, a Alessandra, e também a dona Francisca. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nossa meditação é Evangelho de Marcos, capítulo de número 7,
versículo de número 31. Marcos capítulo 7, verso 31. Marcos 7, 31. Dá um tempinho para quem está em casa abrir sua Bíblia. Boa noite, Bruno. Deus te abençoe. Bruno do Daílson. Muito bem, irmãos. Então, leitura. Marcos capítulo 7, verso 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Muito bem. Meus irmãos, aqui nesse relato, o evangelista Marcos se preocupa apenas em narrar o milagre. Ele não fala de nenhum embate, ele não fala de nenhum confronto, ele não fala de nenhuma situação difícil que Jesus se deparou, ou se Jesus foi experimentado por alguém. Ele apenas diz que Jesus, no desenvolvimento do seu ministério, resolveu voltar para a região de Tiro, perto do mar da Galileia, e ele resolveu chegar através do território de Decápolis. Você deve se lembrar que o território de Decápolis foi aquele lugar onde Jesus expulsou o demônio de um homem que vivia nos cemitérios e que quebrava as algemas, ninguém podia subjugá-lo. E aquele homem disse, os demônios que estavam naquele homem disseram, quando Jesus perguntou o nome, que ele era Legião. Esse é o homem também que, quando os porqueiros e o pessoal das cidades pediram que Jesus fosse embora porque se assustaram com o ocorrido, os demônios saíram do homem e foram para os porcos se precipitaram no penhasco, caíram no mar, eles ficaram aterrados de medo de Jesus. Aquele homem que fora curado pediu a Jesus para acompanhá-lo e Jesus não permitiu. Jesus mandou que ele voltasse para sua casa e contasse para os dele aquilo que Jesus tinha feito por ele, como Deus usou de misericórdia para com a vida dele. E diz que aquele homem, ao invés de voltar para casa, não só foi para sua casa, mas em Decápolis, uma região de 10 cidades, em Decápolis anunciou toda aquilo que Deus havia feito nele através de Jesus. Então agora Jesus está voltando para as regiões de Tiro. Aliás, de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom. Isso aí. Através do território de Decápolis. Então ele está voltando para aquele lugar onde um homem só falou dele, do milagre que tinha sido feito na sua vida. Então o povo já estava alvoroçado, já sabia quem era Jesus, e quando o viram, e aí diz o versículo 32, então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Nesse caso aqui, o surdo, aliás, o gago, provavelmente era gago, porque não ouvia. Então,
é por isso que Jesus se preocupa, por isso que o Marcos, ele sempre coloca o surdo na frente, e nunca o gago. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. O que acontece é que Jesus pega esse rapaz e tira do meio da multidão, né? Tira do meio da multidão, leva à parte, e aí, versículo 33, Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Essa palavra Efatá é uma palavra aramaica. O aramaico era uma língua corrente na época. O pessoal falava aramaico e grego também na rua, né? Embora o aramaico fosse também um dialeto mais de dentro de casa. Na rua se falava grego, dentro de casa se falava aramaico, na sinagoga se falava hebraico. E Jesus então utiliza essa palavra, efatá, que é uma palavra comum dentro do aramaico. Então, quando ele utiliza essa palavra, a ideia aqui é que ele não fez nada difícil. Ele não pronunciou palavras bonitas, palavras difíceis. Uma coisa simples, ele simplesmente falou abra-te ou abre-te. E aí, então, diz o versículo 35, abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Então, Jesus tira aquela pessoa do meio da multidão, leva à parte e aí faz esse processo. Põe o dedo nos seus ouvidos, toca a língua com saliva e simplesmente diz, abre-te. E os ouvidos então são desimpedidos e a pessoa passa a ouvir. E também posteriormente, ao poder ouvir, ela passa também a falar. E aí o versículo 36 diz que Jesus ordenou que eles não dissessem aquilo a ninguém. Se lembrem da razão. Qual que é a razão? Porque as pessoas estariam mais voltadas por causa dos milagres, estariam cercando Jesus, poderiam impedir a outra parte do ministério de Jesus, além da cura, a proclamação da palavra de Deus. E ele queria proclamar a palavra de Deus. Então ele tinha que ter tempo para isso, ele tinha que poder viajar para isso. E as pessoas talvez não permitiriam por conta das curas, isso e aquilo. Mas estava todo mundo tão maravilhado com a situação e felizes também porque aquele jovem fora curado, que ninguém se continha. Todo mundo falava abertamente dele e tal. E por conta disso que as pessoas testemunhavam, aqueles que viam os feitos ficavam maravilhados e exclamavam, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O que nós podemos entender desse texto para nós? Como é que nós podemos... qual a mensagem que nós podemos extrair dele? Eu coloco aqui duas questões que são importantes. A primeira questão é que Jesus sempre ele está mais preocupado em fazer a coisa de maneira simples do que em fazer a coisa de maneira estrondosa. E muitas vezes o ser humano procura Deus nas coisas estrondosas, ao invés de buscar Deus nas coisas simples. Quando Elias, no Velho Testamento, fugiu da presença daquela rainha, Má, que o jurou de morte, ele entrou numa caverna e pediu a Deus a morte. E Deus foi falar com ele. E manifestações estrondorosas aconteceram. E ele achou que Deus estava nelas e Deus não estava. Até que veio um tranquilo, uma brisazinha. E Deus se manifestou naquela brisazinha e não nas outras manifestações estrondosas. Então, Deus se manifesta em coisas simples, de maneira simples muitas vezes. E essa questão às vezes confunde a gente. Porque a pessoa, quando vai muitas vezes buscar a ação de Deus, ela está esperando um espetáculo. Às vezes as pessoas estão esperando espetáculos, às vezes as pessoas estão achando que Deus vai agir
ou que Deus age somente em coisas difíceis. Mas Deus não age só em coisas difíceis. Deus age também nas coisas simples. Deus age de maneira simples. Deus age com uma palavra simples. Então, às vezes, a gente acha que Deus está somente num milagre, num livramento esplêndido. Às vezes, nós achamos que Deus se manifesta com uma coisa assim de encher os olhos, quando às vezes Deus pode se manifestar apenas numa palavra pequenina que você recebe de alguém algum dia, numa orientação, numa palavra que talvez na sua ótica aparece da pessoa que você menos imagina. E Deus é assim, Ele de fato manda coisas através de pessoas que nós menos imaginamos. O relato que nós falamos ontem, que nós estudamos ontem, a mulher cirofenícia, grega, Jesus cercado de judeus, que eram seu povo, e as pessoas estavam tardias em crer nele. Uma mulher grega de repente apareceu atrás dele no seu encalço e suplicando, lança-se aos seus pés e pede que ele expulse o demônio de sua filha. E ele se volta para a mulher e diz: vai que a tua fé alcançou o seu êxito. A fé se manifestou de onde menos se esperava, de uma pessoa gentia, enquanto os judeus estavam tardios em ouvir a voz de Deus. Então Deus fala por coisas simples, por um viver simples, por circunstâncias simples, não só por coisas grandiosas. Uma outra questão de uma manifestação simples de Deus também no Antigo Testamento, quando os sírios então eles lutam contra Israel, cativam uma moça, levam ela embora e ela se torna funcionária de uma determinada casa e o dono da casa é um militar e ele tem lepra. E ela diz assim: olha, se ele estivesse na presença do profeta em Israel, ele seria curado. E ele então tem essa notícia, vai para Israel, vai se encontrar com o profeta e o profeta manda ele tomar banho no Rio Jordão 7 vezes. E ele vai meio assim decepcionado. E quando chega na frente do Jordão, ele fala para o criado dele, dizendo assim: uai, mas na minha terra não tem rio tão mais bonito, caudaloso, esplendoroso? Ele manda eu vir tomar banho no Rio Jordão, um rio lamacento. E aí o criado que está com ele, também é soldado, diz para ele assim: mas senhor, se ele lhe pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele pediu uma coisa fácil. Faça isso. E Deus estará abençoando a sua vida. Ele tomou banho no Jordão e ficou são. Então Deus fala por coisas simples. Essa é a primeira lição. A segunda lição é justamente a narrativa do texto. Às vezes nós somos surdos. Deus fala, mas nós não ouvimos. E por que nós não ouvimos? Às vezes porque nós não temos interesse no que Deus quer para nós. Outras vezes porque estamos procurando no lugar errado. Estamos procurando um sinal errado. Estamos procurando uma palavra errada. Então Deus fala, mas como não é aquela que nós estamos esperando, então nós não ouvimos. Irmãos, nós precisamos parar de escolher as coisas que queremos ouvir e ouvir. Quando nós deixamos de escolher o que queremos ouvir e temos os ouvidos abertos para ouvir, milagres acontecem nas nossas vidas. Porque verdadeiramente Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, você não só conhece o desejo dele para a tua vida, mas você também passa a ter a consciência do caminho pelo qual você precisa andar. Se esse caminho será desafiante para você ou não, se esse caminho você terá que contar com a ajuda de outras pessoas, como será? Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e não a querer colocar na boca de Deus o que nós queremos ouvir. Se nós fazemos isso, nós nos tornamos surdos. E a única maneira de um surdo ouvir é ter os ouvidos abertos
por Jesus. E às vezes Jesus só vai lá e fala assim, ouve. Ou abre-te. Ouve. Ouve a voz de Deus. Olha para Deus. Veja o que Ele está falando para você. Mas tem que ser Deus. É Deus que está falando para você? É Deus que está falando com você? Olha como é que você vai saber disso. Comunhão com Deus. Ele não vai te mandar um anjo, não vai aparecer um feixe de luz. Lembra, isso são coisas grandiosas. Deus fala de maneira simples. Deus fala de maneira simples. Deus fala pela sua palavra. Ouça a palavra de Deus. Tenha comunhão com Deus e ouça a palavra de Deus. Com certeza Ele estará guiando a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Ó Deus, porque precisamos da Tua direção. E como precisamos da Tua direção? Precisamos da Tua renovação. Precisamos da Tua paz, da Tua alegria. Precisamos, ó Deus, entender qual o propósito para as nossas vidas e ao mesmo tempo saber qual o caminho que devemos trilhar. Pai, abra nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz no meio de tantas vozes que nós ouvimos e de tantas coisas que queremos ouvir. Faze com que verdadeiramente nós possamos distinguir a Tua voz e inclinar os nossos ouvidos somente para a Tua voz e entender o Teu propósito e por ele percorrer. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta aqueles que estão abatidos, levanta aqueles, ó Deus, que estão incomodados, consola os corações, derrama sobre eles graça, aperfeiçoa-os no Teu poder, aperfeiçoa-os na Tua graça. Conceda, ó Deus, graça sobre graça, em nome de Jesus. Aplica no Teu povo os merecimentos de Cristo. Faze com que os olhos de Teu povo estejam fitos em Cristo e somente nele, para que possam ser, ó Deus, curados, restaurados, renovados, abençoados, guardados, dirigidos, conservados, felizes, alegres na presença do Senhor. Cuida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Cuida de cada um de nós. Dá-nos a Tua paz, é o que nós pedimos a Ti. Dê a cada um uma boa noite de sono, de descanso na Tua presença. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos, domingo que vem, fazer o primeiro culto através do Zoom. E aí eu preciso que os irmãos que queiram participar com o Zoom, eu vou tentar fazer com o Zoom e com o Facebook ao mesmo tempo. Só que é o seguinte, quem participar com o Zoom poderá interagir com os outros participantes. Então, antes de nós começarmos o culto propriamente dito, eu vou mandar o convite, vocês vão entrar, e aí você vai interagir com as pessoas que estiverem ali. Você vai conversar com o pessoal, você vai falar, tal. Quem estiver com o Zoom também poderá ver a banda. Além de ouvir, poderá ver a banda, poderá também talvez ver a execução do hino. Eu não sei exatamente se o Alisson vai me mandar uma gravação com ele executando. Poderá assistir assim. Se você for fazer pelo Facebook, vai ser a mesma coisa. Você vai ouvir, mas você não vai ver. Não é porque o Facebook eu não consegui ainda utilizar esse recurso. Estou estudando para poder ver se tem como fazer isso. Mas se você fizer pelo Zoom, você vai poder conversar com as pessoas, com os nossos irmãos, um tempinho antes de nós começarmos o culto, ok? Culto da noite. Da manhã, nós continuaremos fazendo através do Facebook. Agora, o culto da noite faremos pelo Zoom e pelo Facebook. No decorrer da semana, eu mandarei as coordenadas para que os irmãos possam baixar o aplicativo para o celular, aqueles que vão utilizar pelo celular,
E quem quiser usar pelo computador, então eu vou mandar o endereço para você instalar no seu computador, porque precisa instalar. E aí você assiste por lá, ok? Qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar no meu WhatsApp. Não no WhatsApp da igreja, porque às vezes passa um monte de postagem lá e eu não vejo. Manda para o meu WhatsApp, que daí eu respondo a dúvida de qualquer dúvida que tiver ali. Tá bom? Aí amanhã nós nos vemos então, com a graça de Deus, às 7 horas da manhã com o Evangelho de João. Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.